Liderança na empatia, parte 2. Hoje é a segunda live sobre esse tema. Eu sou Marie Bendelac, especialista em desenvolvimento de líderes, referência em comunicação não violenta e especializada também nos transtornos de personalidade narcisistas e antissocial. E eu acho que a empatia é a coisa assim mais importante para relacionamentos. Porém, hoje eu vou falar para quem tem uma tendência a ter a síndrome da boazinha ou do bonzinho, síndrome do impostor ou da impostora. São pessoas que têm, muitas vezes, empatia em excesso. Então, se você se identifica, se você sabe que você é uma pessoa muito empática e você sofre com a falta de empatia de outras pessoas, então esse vídeo é para você. Porque a empatia na liderança, ela precisa ser calibrada, dosada. Tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Então, se você está assistindo o replay, coloca para mim seu nome aqui agora nos comentários e o horário que você está assistindo essa live, né? De onde você está assistindo. Então, de onde e que horas você está assistindo. Quem acabou de entrar aqui ao vivo, seja bem-vinda, bem-vindo. Coloca para mim também, então, seu nome aqui agora e de onde você está assistindo essa live, por favor. Enquanto isso, eu vou fixar o nosso tema aqui. Empatia na liderança. Empatia na liderança. Ok? E aproveitem também, hoje então é a parte 2, né? Aproveitem para clicar no aviãozinho, por favor, e enviar já já aqui agora essa live para mais pessoas. Vou fixar aqui. Pronto. Ok. Oi, Wanda de São Paulo. Patrícia, São Paulo também. Bastante paulistas. Sejam bem-vindos. Eu estou no Rio. Eu moro no Rio. Eu sou francesa, mas eu moro no Rio desde 2009. Aliás, aproveito para falar, porque às vezes tem franceses me assistindo e hoje eu recebi uma mensagem de um francês, de uma empresa que queria saber mais sobre esse tema, né? E eu não falo, porque para mim é óbvio, eu não falo que eu dou treinamentos e palestras também em francês e inglês, então 3 idiomas, né? Português, inglês e francês. A Patrícia está dizendo aqui, eu sou extremamente empata e isso me deixa mal. Pois é, então a gente vai falar sobre isso já já. Carolina de Brasília, seja bem-vinda, bem-vindos. Então, como é que um excesso de empatia pode te prejudicar, né? Eu me surpreendi que eu fiz uma enquete nos meus stories recentemente, acho que foi semana passada, onde eu perguntava: o excesso de empatia pode te ajudar a crescer profissionalmente, né? Ou pode te prejudicar? E estava quase 50-50. Muita gente achou que ajudava a crescer. Na verdade, o excesso, tudo que está em excesso, gente, não é saudável, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Até as coisas boas, até a empatia, a gente precisa ter em equilíbrio, né? A Patrícia dizendo, espero que não seja meu... Não, não, não. É uma empresa, uma startup, né? Onde tem vários franceses, uma startup de RH, onde tem vários franceses que se interessou pelo tema da empatia. Talvez esteja aqui alguém dessa empresa assistindo. Mas, enfim, então, essa síndrome do bonzinho, da boazinha, isso, é, como é que eu vou dizer? Qualquer um pode ter, né? A gente acha, se você ouve a palavra bonzinho, que é uma coisa de pessoa fraca, uma pessoa que talvez não tenha sucesso, não cresceu. Gente, eu acompanhei CEOs, homens com síndrome do bonzinho. E, ou seja, chegaram lá, mas a um custo muito grande. Síndrome do bonzinho, síndrome do impostor. Então, além, né, apesar de chegar em altos níveis de liderança, é possível sim ter essas questões, esses problemas, e isso pode ser fatal. O excesso de empatia pode custar o seu cargo, a sua carreira. No caso, eu tive
o acompanhamento de um CEO de uma filial de multinacional que era ameaçado por um colega, um par diretor narcisista, no caso, que queria derrubá-lo a qualquer custo. Só que a gente sabe que pessoas narcisistas são muito hábeis em manipular, são capazes de derrubar alguém de uma forma que ninguém percebe, ou poucas pessoas percebem o que está acontecendo. E aqueles que geralmente percebem não têm poder para agir ou não sabem como agir, né? Então, é muito importante você se fortalecer quando você quer crescer em posições de liderança, você tomar consciência do seu perfil empata, do seu perfil bonzinho, porque isso sim pode custar a sua carreira em qualquer momento. Você nunca sabe quando você vai esbarrar numa pessoa abusiva, manipuladora, que quer puxar o seu tapete, né? Uma cobra, um tubarão, que de repente está competindo com você. Então, eu vi isso em inúmeras vezes em posições de alta liderança. E quando a gente cresce na liderança, é uma pirâmide. Então, obviamente, são pessoas cada vez mais competitivas que crescem. E dentro dessas pessoas competitivas que crescem e que querem crescer, tem pessoas íntegras e tem pessoas que não têm integridade nenhuma, que estão dispostas a pisar no outro para alcançar os seus objetivos. Coisas que uma pessoa muito empata não está disposta a fazer, não está disposta a prejudicar outro ser humano para alcançar seus objetivos de carreira, né? Então aí você não compete com, vamos dizer, as mesmas armas quando você tem esse excesso de empatia. Então, uma pessoa empata, isso é uma coisa maravilhoso, é tudo que a gente quer na vida, é ter um líder competente, mas também que sabe se afirmar e que sabe, né, ser humano, mas lidar com as cobras, lidar com os tubarões, para também defender não somente seu território, seu cargo, mas também defender a sua equipe, o seu time. Ou seja, um líder que tem um excesso de empatia, que é muito bonzinho, ele não vai gerar segurança nem no seu time, presta atenção no que eu estou dizendo, não vai gerar segurança nem no seu time, nem na sua liderança. Isso pode impedir que em determinado nível ele não seja promovido. Você pode perder uma promoção. Você pode ter sido promovido várias vezes por diversos motivos, porque você é bom tecnicamente e tudo mais, mas chega um certo nível que, se você quiser crescer mais, você vai ter que se fortalecer, saber se posicionar, saber influenciar, persuadir de uma forma saudável. Não é para jogar o mesmo jogo que aqueles que não são éticos, né? Então você tem que ter as armas para você poder se posicionar, se defender de pessoas que não têm caráter, que têm transtornos, desvios de personalidade, que são capazes de qualquer coisa para te derrubar e para se promover, né? Vamos lá, vou ver se tem mais algum comentário aqui, porque eu gosto de poder responder para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem para colocar aqui, tá? Oi, Willy, tudo bem? Ó, o meu time está aqui vendo vocês. Qualquer coisa que vocês precisam também, a gente está com o time à disposição, tá? Então, coloca para mim, por favor, escreve para mim agora nos comentários o que você gostaria de saber. Por que esse tema da empatia na liderança te interessa? É algo para você? Algo que você gostaria de desenvolver? Ou é algo que você gostaria de ver mais nos outros? Pode ser algo que o outro faz e que te incomoda? Coloca para mim para eu saber o que te interessa assim, exatamente nesse tema, tá? Oi, Arthur, tudo bom? Vendo aqui quem entrou, só um minutinho, tá? Monique, tudo bem? Então, essa empatia na liderança, como eu falei, ela precisa ser calibrada, dosada, né? Empatia em excesso faz mal, da mesma forma que a falta de empatia também faz mal. E aí eu falei algumas coisas também nos meus stories recentemente,
é que não basta ter empatia, tem que saber demonstrar empatia. E aí não é a mesma coisa. Muitas pessoas confundem simpatia com empatia. Ser simpático não necessariamente é ser empático. Por exemplo, falando em pessoas com transtorno de personalidade, pessoas abusivas, manipuladoras, narcisistas, são pessoas extremamente simpáticas. São muito, mas muito simpáticas. Tanto que são geralmente adoradas socialmente. São pessoas muito queridas socialmente. Até porque são muito preocupados em preservar a sua imagem em público. Então, essas são pessoas muito simpáticas, porém, não são nada empáticas. Elas causam sofrimento no outro e estão nem aí, não têm compaixão, né? Então, por outro lado, uma pessoa que tem um excesso de empatia, ela pode cair na síndrome do salvador, querendo sempre fazer pelo outro, querendo evitar o sofrimento no outro a qualquer custo. Então, um líder que tem um excesso de empatia, ele vai se preocupar em excesso com como o outro vai se sentir. Ele se preocupa demais com o bem-estar do outro, ao ponto que ele pode se sacrificar demais ou se prejudicar demais, ou não ser assertivo o suficiente, ou não ousar pedir coisas para os seus liderados, né? E um bom líder, um líder solar, um líder inspirador, que puxa os outros para cima, que desenvolve as pessoas, não tem frescura, não tem medo de pedir coisas para o seu time, não tem medo de atrapalhar, não tem medo de, como dizer, de desafiar as pessoas, né? De puxar as pessoas para os seus limites, porque é isso que faz crescer. Então, se você sempre acha que as pessoas estão feitas de açúcar, de cristal, né, que não pode muito, né, você também pode ter muito medo de dar feedback quando você tem um excesso de empatia. O líder que tem um excesso de empatia, ele não ousa dar feedback negativo para o outro por medo de magoar, por medo de machucar. Ele carrega emocionalmente o outro. Isso é um peso. Se ele carrega o outro emocionalmente, ele tem um peso nas costas. Isso não é saudável. O que é saudável é o equilíbrio, gente. O equilíbrio. Tá? Deixa eu ver. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa aqui. Patrícia, todas as vezes que eu sou empata com alguém, sempre me sufocam demais. Por isso me incomoda, pois só queria ser gentil. Pois é. Então, é isso. Você precisa achar, Patrícia, o justo equilíbrio, a justa medida. Ser gentil, sim, mas não em excesso. A maioria das pessoas peca pelo excesso. Ser gentil demais, né? Sempre querer agradar. Cuidado com esse impulso, esse vício em querer agradar sempre, a qualquer custo, né? Isso daí não é autenticidade. Autenticidade é você ser você mesma. Não precisa ser gentil o tempo todo, em excesso. Entendeu? Então, obviamente, você vai ser sufocado, porque quando você é empático demais com as pessoas, demais, né? Eu falei demais, não é ser empático. Ser empático é importante, mas ser empático demais, você vai se sentir sufocada. E justamente porque você carrega o outro. Uma parte de responsabilidade que é do outro. As emoções, sentimentos que são do outro. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Né? Escreve para mim nos comentários. Faz sentido? Escreve para mim, faz sentido se está fazendo sentido para você. Não gosto de falar sozinha, tá? Eu falo muito sozinha. Tem momentos que eu quero trocar com vocês. Escreve para mim. Se você entrou depois, agora, coloca para mim de onde você está assistindo essa live, tá? Ok, faz sentido. Alguém aqui se vê na síndrome do bonzinho ou da boazinha? Coloca eu, escreve eu se você se vê no síndrome, na síndrome da boazinha ou do bonzinho. Ó, tem a Gabi do Rio.
Mirna, Santa Catarina. Vitória da Conquista. Ok, Mirna, eu, Sheila, Theo, Tatiane, Oficina da Roupa. Nossa, bastante boazinhas aqui, bonzinhos. Já fui muito, Gabi, hoje não mais, parabéns. É isso aí, eu era tipicamente muito boazinho. E na liderança, isso me prejudicou? Não me custou meu cargo, mas poderia ter me custado. Eu vou contar um caso, por exemplo, aonde eu acho que eu perdi tempo demais com uma pessoa porque eu quis ser gentil e muito boazinha. Eu tive um liderado, e olha, é interessante porque hoje eu falei também com uma líder, uma gestora, que tem uma liderada manipuladora problemática, que está assim querendo crescer em cima dela, só que de uma forma muito sutil, mascarado, né, escondido. Então, obviamente não está confrontando e não está se mostrando abertamente querendo ameaçar a posição da líder, mas ela está querendo ficar no lugar da líder, né? Isso acontece. Então, o meu liderado, por exemplo, ele também queria crescer muito e muito rápido. E o que ele fazia? Ele me bypassava. Então ele, tipo, fazia amizade sempre com os líderes de níveis acima de mim. Erro dele, porque eu tinha uma super relação com meu líder. Tínhamos uma relação de super confiança e aí meu líder me contava tudo que esse liderado fazia. Então isso foi um erro dele, mas nem sempre ele poderia de repente ganhar pontos com esse líder acima e conseguir crescer, subir em cima de mim, tá? Então, por eu ter uma excelente relação com o meu líder, isso não aconteceu e eu soube de várias coisas que ele fazia por trás. Aliás, a relação de confiança é isso que pode te salvar, tanto com seus subordinados quanto com seu líder. E o que gera confiança, geralmente, é empatia na relação. Então, numa relação saudável, com pessoas relativamente saudáveis, que não têm más intenções, que não têm desvio de caráter, de personalidade, ter empatia, criar uma relação de confiança é aonde você precisa absolutamente investir, colocar sua energia. Isso me salvou quando em duas situações, por exemplo, né? Quando eu fui como liderada e quando eu fui como líder. Como liderado me salvou porque por ter essa confiança no meu líder e que meu líder tinha confiança em mim, me contava os absurdos que meu liderado fazia por trás das minhas costas e que sempre falava com pessoas acima e tudo mais. Quando eu era líder, foi uma subordinada minha que me deu muitas informações que eu precisava de uma outra líder que estava querendo, que estava me assediando e estava querendo acabar comigo, né? Então, essa liderada com quem eu criei uma relação de confiança, uma boa relação, me contava as coisas que ela dizia e fazia por trás, né? Então, é muito importante você estabelecer relacionamentos de confiança no trabalho, né? Então, essa empatia demais, no meu caso, com esse liderado que queria crescer e fazia coisas nas minhas costas, estava querendo subir e pisar em cima de mim, eu demorei 6 meses para tirá-lo e me prejudicou de que maneira? Não custou meu cargo, porque, ok, eu tinha um líder excepcional e que confiava em mim, então não se deixou manipular e tudo mais, né? Mas ele fazia um trabalho muito ruim. Muito ruim. Eu acho que eu esperei demais antes de mandar-o embora, entendeu? E era um cara que já pulava de unidade em unidade no grupo, na empresa. Então eu deveria ter desconfiado. Se fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre esse tipo de personalidade, esse tipo de perfil, cara, gente, eu ia tomar a decisão muito mais rápido. Eu acho que no máximo 3 meses eu ia já perceber o perfil e tirar a pessoa. Então, assim, demorou demais. Demorou demais, eu me estressei, me desgastei, entendeu? Então, custa. Você já é solicitado, você é muito solicitado como líder.
Você vai ter que entregar metas, você tem que alcançar objetivos, você tem que trabalhar, às vezes, noite, fim de semana, feriado, sei lá. Enfim, já é muito exigente para você, né, quando você ocupa um cargo de liderança. Se você ainda tem que se estressar, para mim é a pior coisa, é o pior estresse. Estresse de trabalho, a gente aguenta, a gente dá conta. Agora, estresse de relacionamento é isso que gera desgaste. É verdade ou não é? O estresse nos relacionamentos, isso é que gera o maior desgaste emocional. Não é tanto o estresse assim de ter muito trabalho, né? A carga de trabalho gera cansaço, mas estresse nos relacionamentos é a maior causa de estresse assim desgastante, que pode adoecer. Oi, Vivian, tudo bom? Então, para os bonzinhos ou as boazinhas que se identificaram, né? Como a gente falou, você vai precisar então calibrar essa empatia. E como é que você faz isso? Primeiro, autoconhecimento. Você tem que se autoconhecer, você tem que entender que tipo de personalidade você tem, que tipo de. Como é que você costuma agir, quais são seus padrões de pensamento, de comportamento, para você se autoanalisar. Perceber se você tem essa tendência em querer agradar o tempo todo, né? Então, você se autoconhecer é o primeiro passo. Autoconhecimento para líderes é fundamental, porque a primeira pessoa que você precisa gerenciar, sabendo que líderes têm que gerenciar pessoas, a primeira pessoa que você precisa gerenciar é você mesmo. É você mesmo. E como é que você gerencia o que você não conhece? Então, você precisa ter autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. Falando nisso, falando em autoconhecimento, eu tenho um teste de forças e virtudes, tá? Tem uma versão gratuita que eu dou de presente para quem entra em contato comigo e você pode, se você quiser depois, ir um passo além para você se desenvolver e se conhecer ainda melhor, marcar uma devolutiva comigo, por exemplo. Então, se você tem interesse em conhecer 24 forças que você tem e saber quais são as suas maiores forças, então dentro dessas 24 forças tem criatividade, perdão, postei inclusive um vídeo sobre isso, porque isso é importante a gente desenvolver. Liderança, onde está a sua liderança? Está muito desenvolvida ou está pouco desenvolvida? Trabalho em equipe, perseverança. Perseverança é tudo para líderes. Se você não tiver perseverança, e hoje as pessoas são muito imediatistas, querem as coisas para ontem e não perseverem para alcançar os objetivos e as metas. Tem muitas coisas que se jogam a longo prazo, né? Então, a inteligência social, que é onde tem a parte de empatia, de humanidade, né? Então, inteligência social, coragem, bravura, integridade, espiritualidade, liderança, trabalho em equipe, criatividade, curiosidade, humildade, autocontrole. Gente, já falei mais de 10 aqui. Então, são 24 forças que você pode fazer esse teste. Se você tem interesse, você pode escrever nos comentários aqui, teste, e depois olhar no seu direct, tá? A gente vai mandar as instruções. Digite a palavra teste se você quer fazer o teste de forças, que é fundamental para a liderança. Isso eu trabalho com todos os meus clientes líderes. E lembrando também que a gente tem a turma da mentoria, que eu estou selecionando agora alguns líderes, alguns gestores que querem aprender a influenciar, que querem ganhar técnicas de persuasão, saber se posicionar e serem promovidos ainda esse ano. Então, se você quer crescer na liderança de uma forma íntegra, saudável, com equilíbrio, né? Essa mentoria pode ser para você. Então, você pode entrar em contato comigo para a gente ver se você pode aplicar para uma vaga para mentoria, tá? Então, todos que mandaram aqui a palavra teste, a gente vai mandar as instruções para fazer o teste de forças.
E também ver se você tem interesse em se desenvolver. Para quem tem interesse em ir além, fazer a mentoria, você pode aplicar para uma vaga, a gente também passa o link para você preencher o formulário e aplicar para a vaga para mentoria, tá bom? Oi, igrejas, tudo bom? Ok? Time, pegaram lá? Eu estou fazendo print também, né? De que quem digitou a palavra teste e a gente vai mandar depois essa live no seu direct. Eu não sei se a automação já está ativa, se ela estiver ativa, de repente já deve ter chegado no seu direct, se não, o meu time, a gente vai mandar para vocês, tá? Olha, a Cássia, hoje eu trabalho com a Cássia. Cássia entra em contato com vocês. Muitas vezes eu não tenho como atender todo mundo, não tenho como falar com todo mundo. E tem muita gente que menospreza isso. Ah, não, eu queria falar com o Marinho. Gente, é meu time, eles me representam, então vocês precisam tratar eles bem e valorizar de ter alguém falando com você diretamente, te dando atenção. Eu estou colocando à disposição meu time para você, tá? Então eu espero que você valorize e responda para cá. Muita gente não quer responder porque não sou eu falando, porque é meu time. Então eu espero que isso mude, porque eu não tenho braço suficiente para falar com todo mundo, tá? Então, valorizem o time. Ah, ok. A Cris disse que já foi no seu DM. Então tá funcionando a automação. Então você deve ter recebido a mensagem para depois receber as instruções, tá? É isso, amores. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a dosagem dessa empatia na liderança para não ter em excesso, né? Então, só isso, principalmente para os bonzinhos, para pessoa muito gentil, pessoas muito empáticas. Resumindo, para quem entrou depois, a importância de você calibrar a empatia, de você dosar e não ser empático em excesso, né? Falta de empatia é ruim, excesso de empatia também pode te prejudicar e não ser muito bom para a performance, tá? Então, é isso. Olha, vamos ter uma terceira parte, uma terceira live sobre a empatia na liderança, nesta terça-feira, então amanhã, às 19h19, tá bom? Se vocês quiserem, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar no meu direct, que a gente pega e a gente vai responder as perguntas ao vivo, tá bom? Um beijo, se você não assistiu a parte 1, está lá ainda, salva no meu feed, então dê uma olhada lá. E lembrando que quem quiser aplicar para uma vaga para mentoria, é só digitar a palavra mentoria. Digita a palavra mentoria, que a gente vai te encaminhar as instruções para você aplicar para uma vaga, para a mentoria que vai acontecer comigo, onde eu vou acompanhar de forma estratégica um grupo seleto de líderes, gestores que querem crescer na carreira de persuasão, que querem saber se posicionar e influenciar positivamente e serem reconhecidos e promovidos ainda este ano, tá? Um beijo, até breve. Obrigado pela participação. E lembra, encaminha essa live, clica agora no aviãozinho para mais pessoas. Beijo!